Olá, tudo bom? Meu nome é Sandro e nós vamos hoje a mais uma aula. O tema de hoje é falar um pouquinho do conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais você já aprendeu, só que agora tem algumas coisas novas. Então vamos pensar primeiro num probleminha. Bom, probleminha da OBMAP de 2012. Pode ficar tranquilo, vai aparecer o link da OBMAP nesse probleminha que você vai fazer e vai aproveitar para fazer os outros da prova também, que são todos muito interessantes. Bom, vamos ver esse. A professora Luísa observou que o número de meninas de sua turma dividido pelo número de meninos dessa mesma turma é 0,48. A pergunta é, qual é o menor número possível de alunos dessa turma? Bom, primeiro que você deve entender é a pergunta. O que ele quer saber é a soma do número de meninas com o número de meninos. Ele quer saber qual é o menor possível. A pergunta é essa. Algumas coisas te chamam a atenção nesse problema. Esse número 0,48. 0,48 é 48 centésimos. Olha, se você tiver 48 centavos na sua casa, você vai representar assim, ó, 48 centésimos do real. Então, esse é o número 0,48. Então, já que é 48 centésimos, eu posso escrever assim, ó, 48 dividido por 100. Eu já percebi que esse número não é um número inteiro. Esse número é um número que está entre 0 e 1. Até então, a gente estava fazendo a nossa reta dos números inteiros, a gente via o 0, depois o sucessor, o 1, o 2, o 3. Volta lá para o 0. 0, seu antecessor, menos 1, menos 2, menos 3. Agora nós temos aqui um número que é conhecido de vocês, mas que não está representado ainda na reta que nós fizemos. Vamos representar já. Esse é o número 48 centésimos. Olha, podia na turma ter 48 meninas e 100 meninos. Mas essa fração aqui, ela pode ser reduzida. Ou seja, eu consigo escrever uma fração equivalente a essa. Vamos ver. 48 é um número que é múltiplo de 4. 100 é um número que é múltiplo de 4. Então, se eu divido 48 por 4 e o número 100 também por 4, eu não altero o resultado da minha divisão. Eu dividi tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. E se eu fizer isso, eu chego a essa fração equivalente a 48 sobre 100, que é 12. 48 dividido por 4 é 12. E 100 dividido por 4 é 25. Repara, tem algum outro número que divide o 12 e o 25 ao mesmo tempo? Não. Então, o 12 e o 25, eles são chamados de primos entre si. Só lembrar, o maior divisor comum entre 12 e 25 é 1. Não tem nenhum número diferente do 1, positivo, que divida o 12 e o 25. Então, essa fração é irredutível. Então, o menor número de meninos mais meninas mais meninos dessa turma vai ser 12 mais 25. 12 mais 25 é 37. Bom, esse problema foi fácil. Resolver esse problema foi tranquilo. Mas serviu para mostrar o seguinte. Eu consegui escrever um número, que era o número 0,48, de duas maneiras. Duas representações para o mesmo número, 48 centésimos e 12 sobre 25. Bom, em ambas, nós estamos representando esse número 0,48
pela divisão de dois números inteiros. Então vamos definir o que é um número racional que esse 0,48 é. Vamos lá, me acompanha. Número racional é todo número A sobre B, em que A é um número inteiro e o B é um inteiro, você já sabe. Botou esse símbolo, significa que tira o zero. Então, A é inteiro e o B, que é o denominador, é um inteiro diferente de zero. Então, todo número que pode ser escrito como a razão entre dois inteiros com denominador diferente de zero é chamado de racional. E a letra que representa o conjunto, Q, já vem da ideia de quociente. Bom, eu consigo lembrar alguns subconjuntos de Q. Só para a gente entender a notação. Pode ser que no exercício venha escrito, por exemplo, Q asterisco. Asterisco eu já sei, exclui o zero. Não preciso nem escrever. Coloquei esse símbolo, significa que eu tenho o conjunto dos racionais e desse conjunto eu tiro zero. Que mais? Que mais significa o seguinte: do conjunto dos racionais, eu não quero os números negativos. Aí você escreve racionais não negativos. Que menos é a mesma ideia. Dos racionais, o que eu não quero? Eu não quero os positivos. Aí você escreve. Os racionais não positivos. Aí vamos lá. Que mais asterisco? Você não quer nem os negativos, nem o zero. Se você não quer nem os negativos, nem o zero, aí sim, aí você quer os racionais positivos. O que é menos asterisco? Já sei, ó, não quero nem os positivos, nem o zero. Aí eu tenho os racionais negativos. É claro, esses aqui são só alguns exemplos de subconjuntos de Q. Mas tem vários outros. Vamos pensar no seguinte. Vamos olhar para esse diagrama aqui e dar uma pensada. Pelo que eu aprendi até agora, já ficou muito claro que todo número natural é um número inteiro. Ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. E todo número inteiro pode ser escrito como a razão entre dois inteiros. Se todo número inteiro pode ser escrito como uma razão entre dois inteiros, lembra, o denominador não pode ser zero. Um número inteiro é racional. Então tem assim, ó, os naturais, conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros e o conjunto de números inteiros está contido nos números racionais. Aqui eu fiz um diagrama para ilustrar isso. Então tem aqui, ó, maior o conjunto dos racionais, aqui o conjunto dos inteiros e aqui o conjunto dos naturais. Peguei aqui alguns números para a gente arrumar esses números nesse diagrama. Bom, então aqui os números, ó, 5 menos 3, menos 7 sobre 13, ou seja, menos 7 trezeavos, o número 0,35, 153 sobre 17, e o número 0,444, essas reticências mostram que o 4 se repete infinitamente. Então vamos lá, onde é que eu arrumo esses conjuntos? Ó, o mais apressadinho vai pensar assim, ó, 5. 5, eu disse que é natural, está em Z, e o que está em Z está em Q. Aí o mais apressadinho fala assim, ó, ué, bota o 5 em Q. Mas colocar o 5 em Q
Ou seja, colocar o 5 dentro dos racionais, eu podia colocar o 5 aqui. E se eu puser o 5 aqui, não está de acordo com o meu diagrama. Porque o 5 é um número natural. Então, se ele é um número natural, ele deve aparecer aqui. Aí vamos lá, olha o menos 3. Menos 3 está aqui. Seguindo a mesma ideia, você vai falar assim, ó, menos 3 eu sei que é um número inteiro. Então, ó, o apressado fala assim, põe o menos 3 no conjunto Z. Ah, mas ó, o conjunto Z é isso aqui, ó. Aqui também é Z. Então, para ser preciso, coloca o menos 3 no que é Z, mas não é N. Então tá aqui, ó. Z menos N. É um número inteiro que não é natural. Aí eu vou continuar. Menos 7, 13avos. Esse é um número racional que não é inteiro. Um número racional que não é inteiro, de fato, eu vou representar aqui essa parte. Vamos continuar arrumando. O número 0,35. O número 0,35, ele é um racional que não é inteiro. Onde é que eu vou colocar? Um racional que não é inteiro, eu coloco aqui, ó. 0,35. Vou colocar aqui o menos 7, 13avos de branquinho também. Vai ficar mais fácil para ver. Tá lá. Agora vamos pensar. Pensa nesse número. 153 sobre 17. O número 153 sobre 17, a primeira vontade que a gente tem de escrever 153 sobre 17, aqui fora, que é um número racional, que parece que não é inteiro. Mas experimenta dividir 153 por 17. Se você dividir 153 por 17, você vai achar, sabe quanto? 9. Se você achou 9, é sinal de que esse número é natural, como eu já sabia. Então, ó, importante colocar esse número aqui para você entender que um natural também pode ser escrito como uma fração de 2 inteiros. Agora tem esse número aqui, ó, que para você está envolto em mistério. É o número 0,444, 4, infinitamente. Esse número é um número racional que não é inteiro. Por isso eu vou colocar ele aqui. Hoje, eu vou relembrar. Como é que a gente transforma esse número numa fração de 2 inteiros? Bom, primeiro eu vou dizer para você que esse número é o 4/9. Eu vou mostrar aqui, ó. Pega o número 4 e divide pelo número 9. Então, divisão é o seguinte. 4 dividido por 9, eu não consigo. Mas então, por que não escrever o 4 como 40 décimos? 40 décimos é 4. Aí eu divido, ó, 40 décimos dividido por 9 dá 4 décimos. E quanto sobra? 4 décimos. 4 décimos eu não consigo dividir por 9, mas eu transformo o que é 4 décimos em 40 centésimos. Aí eu divido, ó, 40 centésimos dividido por 9 dá lá 4 centésimos. E quanto sobra? 4 centésimos. Eu continuo, ó. E assim continua. Então, de fato, ó, esse número 044, que a gente pode representar com essa barrinha em cima, é o número 4/9. Um abraço, até a próxima aula.